Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 296, Marcos de 5 a 7. Bora lá? Marcos 5. Atravessaram o lago e foram para a região dos Gerazenos. Assim que Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando, de longe, viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes. Disse isso porque Jesus lhe havia dito: Espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é seu nome? O meu nome é Legião, respondeu, porque somos muitos. E implorava a Jesus, com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Ora, uma grande manada de porcos pastava em uma colina próxima. Os espíritos imundos imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, que continha cerca de 2.000 porcos, atirou-se, precipício abaixo, em direção ao lago, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram o homem que havia sido possuído pela legião de demônios sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo o que tinha acontecido com o endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Assim que Jesus entrou no barco, o homem que havia estado endemoniado suplicou-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu. Antes, ordenou-lhe: Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes tudo quanto o Senhor fez a você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Quando Jesus voltou de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente: A minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos nela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo.
o líder da sinagoga, e disseram: A tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Então, não deixou ninguém segui-lo senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então, entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam, e entrou onde se encontrava a criança. Tomando-a pela mão, disse: Talita cum, que significa: Menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou admirados. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem à menina alguma coisa para comer. Marcos 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E este poder para realizar milagres? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E encontraram motivo de tropeço nele. Jesus lhes disse: Só na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa, um profeta não tem honra. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-los, e ficou admirado por causa da incredulidade deles. Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Então, chamando os 12 para junto de si, Jesus os enviou de dois em dois e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro no cinto. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem em uma casa, fiquem ali até partirem. Se em algum lugar não os receberem nem os ouvirem, saiam de lá e sacudam a poeira dos pés como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dentre os mortos. Por isso, atuam nele poderes milagrosos. Outros diziam: Ele é Elias. Ainda outros afirmavam: Ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Quando, porém, Herodes ouviu essas coisas, disse: João, a quem mandei decapitar, ressuscitou dentre os mortos. Pois Herodes mesmo tinha ordenado que prendessem João. Ele o amarrou e o colocou na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual se casara. Porque João dizia a Herodes: Não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Quando o ouvia, ficava confuso. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, surgiu uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e aos principais da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: Peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu darei. E prometeu-lhe sob juramento: Seja o que for que me pedir, eu darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: Que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente, a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido.
Desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista em um prato. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, não quis rejeitá-la. Então o rei imediatamente enviou um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe a cabeça dele em um prato. Ele a entregou à jovem, e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram em um túmulo. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe contaram tudo o que tinha feito e ensinado. Que tinham, desculpa, feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então foram de barco, em particular, a um lugar deserto. Mas muitos os reconheceram e os viram partir, de modo que correram a pé de todas as cidades, chegando lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto, e já é tarde. Despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês mesmos algo para comer. Os discípulos lhe disseram: Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Ele perguntou: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem toda a multidão se sentar, em grupos, na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O que comeram fo- Os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do lago, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram, andando sobre o lago, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: Tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento cessou. Eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram à terra de Genesaré e ancoraram ali. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. Aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que, ao menos, pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Marcos 7. Os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Isso porque os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar cerimonialmente as mãos, apegando-se assim à tradição dos anciãos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavar, e apegam-se a muitas outras tradições.
tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de cobre. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: Por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos anciãos, mas comem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os teus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições dos homens. Ele continuou: Vocês sabem muito bem rejeitar o mandamento de Deus para praticar a tradição de vocês. Pois Moisés disse: Honre o seu pai e a sua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de fazer qualquer coisa para o seu pai ou a sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês mesmos, desculpem, a tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: Ouçam-me todos e entendam. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Vocês não entenderam? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que o que entra no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou: O que sai do homem é o que contamina o homem, pois do coração dos homens saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região de Tiro. Entrou em uma casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Assim que ouviu falar de Jesus, uma mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos pés dele. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Ele lhe disse: Deixe que primeiro os filhos comam até ficarem satisfeitos, pois não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: Sim, senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: Por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou a filha deitada na cama. O demônio já havia saído dela. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e, passando por Sidom, foi para o mar da Galileia, atravessando a região de Decápolis. Então, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que era surdo e mal podia falar, e suplicaram que impusesse as mãos nele. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem. Em seguida, cuspiu e tocou-lhe na língua. Então, voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, a sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe que não contassem isso a ninguém. Contudo, quanto mais os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele tem feito tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero ver vocês amanhã aqui novamente e que Deus abençoe a cada um de vocês.